Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de agosto de 2018. Mortes de Bourdain e Kate Spade jogam luz em alta de 25% dos suicídios no EUA. As trágicas mortes, nesta semana, da estilista Kate Spade e do renomado chefe Anthony Bourdain chamaram a atenção para um problema de saúde pública crescente nos Estados Unidos. O índice de suicídios cresceu 25% em menos de 2 décadas, segundo dados do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, é a 10ª principal causa de morte no EUA. Na metade dos estados do país, o aumento passou de 30% desde 1999. As estatísticas publicadas pela agência revelam que cerca de 45 mil pessoas morreram por essa causa apenas em 2016. Mais da metade dos casos registrados, assinala a médica do CDC, Alice Schuchat, eram pessoas que não foram diagnosticadas com nenhum problema mental que pudesse levá-las a tirar a própria vida, como a depressão. É preocupante, destaca a responsável pelo estudo ao falar da tendência. Nossos dados mostram que o problema está piorando. Poucos minutos depois do anúncio da morte de Bourdain, a polícia de Nova York divulgou nas redes sociais uma mensagem afirmando que o suicídio pode ser prevenido. Não se dirigia às pessoas com problemas, e sim a seu entorno. Você não precisa ser um especialista para ajudar alguém, explica a breve mensagem postada nas redes. Pergunte, escute. Embora não haja uma causa específica para o suicídio, dados do National Violent Death Reporting System, um sistema que coleta informações sobre mortes violentas no EUA, mostram que entre os principais detonantes estão os problemas sentimentais. Também há fatores econômicos. Em muitos casos, estão relacionados com a dificuldade que moradores de áreas rurais que ficam para trás na recuperação enfrentam para ter acesso a serviços de saúde, por falta de recursos financeiros ou de cobertura médica. Sempre que analisamos o suicídio pela ótica da doutrina espírita, é necessário lembrar o que afirma Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o materialismo, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperanças lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos dá a chave para combater o materialismo e por consequência o suicídio na pergunta 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro.
abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de agosto de 2018, por Feijão.